Jesus a todos. Estamos aqui nessa manhã para dar início a mais uma escola bíblica. Hoje vamos aprender da lição número 10, que traz por título A Vitória do Povo de Deus. Lição essa da nossa revista Betel. Estamos aqui para aprender do Senhor. Temos como professor hoje o pastor Sérgio Roque, que vai ministrar para nós. E você daí fica na dispensação do Espírito Santo para aprender do Senhor. Então vamos orar. A abertura com uma oração, e logo mais estaremos passando para o nosso professor. Nosso Deus e Pai que estás no céu, diante de Ti, Senhor, estamos reunidos na Tua casa para aprender da Tua palavra nesta manhã. Que o Senhor possa, Senhor, abrir o nosso entendimento para nós aprendermos conforme aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Usa, Senhor, como sempre, o Teu servo, o pastor Sérgio Roque, que irá ministrar aos nossos corações nesta manhã. Amém. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui, AD Confresa, e tem como presidente de campo pastor Enio Rodrigues Silva e pastora Kézia Alves. E hoje estaremos estudando aqui a lição 10, a vitória do povo de Deus. E eu, pastor Sérgio Roque, estarei ministrando esta mensagem, ministrando esta lição. E eu quero desde já agradecer a todos que estão aí conectados, e que vão também assistir esta ministração da EBD nesta manhã. Hoje é dia 7 de março e vamos ver o que o Espírito Santo de Deus tem para nós a partir do conteúdo que aqui está e também a partir das referências que estaremos aqui usando na palavra do Senhor. A lição fala sobre a vitória do povo de Deus. O texto áureo da lição, nós vamos trabalhar ele em algumas vezes aqui também, mas o texto áureo diz assim: Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Esther, capítulo 7, versículo 3. A verdade aplicada diz assim: a sabedoria divina é imprescindível na vida do cristão. E os objetivos da lição: entender que Deus sempre protege seus servos, aprender que o auxílio de Deus chega na hora certa, confirmar o zelo de Deus para com seus filhos. O texto de referência encontra-se em Esther, capítulo 7, versículos 4, 5, 6 e versículo 10, que diz assim: Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não me recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha.
Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Meus irmãos, nós vamos trabalhar esta lição, a vitória do povo de Deus. Esta lição é interessante, esta revista é maravilhosa. Deus usou o comentarista, o pastor Abner Ferreira, poderosamente, e nos traz aqui verdadeira conduta de fé. Aquele que quer dar uma reavivada na sua vida, aquele que quer dar a palavra esqueci agora, uma renovada nos seus conceitos de fé, esta lição ela tem sido tremenda. Para quem acompanhou desde o início esta revista, os ensinamentos traz realmente uma perfeita lição de fé, porque a história que acontece aqui com Esther e com Mardoqueu realmente nos coloca numa posição de conforto com Deus. Então nós vamos trabalhar esta lição. Na introdução, veremos nesta lição a importância de Esther ter posto sua confiança apenas no Senhor dos Senhores. Sua história é tão marcante de uma contribuição inestimável às igrejas de hoje. É o que eu disse, quem quer ter um renovo em sua fé, dê uma estudada no livro de Esther, dê uma analisada. Se você ainda não comprou a revista, ainda dá tempo, estuda todo, vai dar eu garanto que vai contribuir muito com a sua vida de fé. E o interessante aqui que deixa na introdução da revista é que Esther pôs sua confiança apenas no Senhor dos Senhores. Quer vencer? Você é cristão, você faz parte do seleto grupo do povo de Deus. Confie apenas no Senhor. Não abra mão desse propósito. A Ele toda a primazia, a Ele toda a honra, toda a glória, não importa a situação, a vitória é sua, e quem entrega para você é Ele. Deus, no tópico 1, fala que Deus nos garante a vitória, e nós estaremos discutindo no tópico 1 também, confiar ou duvidar. Chegou a hora de Deus intervir na história, e Esther delata Amã. Na introdução aqui, Deus nos garante a vitória. O Senhor sabe os artifícios idealizados contra a sua vida. Não há outra força capaz de salvar o servo de Deus em sofrimento a não ser o poder de Deus. O Senhor tem conhecimento de todos os planos para lhe destruir. Olha a importância da onisciência de Deus, da onipotência de Deus, da onipresença de Deus. Deus sabe tudo sobre o servo dele. Deus conhece a história. Foi ele que escreveu a história. E todo o plano traçado contra você, Deus conhece também. E eu digo mais, Deus avisa, Deus ajuda e Deus intervém. E Deus intervém. Cabe a você, cabe a nós como servos de Deus, darmos a Ele também a credibilidade necessária. É lógico que eu sempre costumo dizer isso, o nosso amor para com Deus em relação ao dele para conosco é constrangedor. Mas a misericórdia dele é infinita. Quando Paulo estava angustiado, tantas lutas, Deus disse: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. E é isso que nós temos do Senhor. Então, amados, Deus nesta história, no livro de Esther, Ele traçou tudo, Ele planejou tudo. Esther foi para o reino como um plano de Deus, desde o início. Desde o início. E assim é.
Deus, Ele faz o possível, e pela sua onipotência, o impossível, pelos teus servos. Então basta que estejamos num projeto de comunhão com o Senhor sempre, que Deus garante a vitória. Confiar ou duvidar. Aqui começa a situação. Quer receber a bênção, quer receber a vitória, aqui começa. Eu tenho falado muito sobre o crer e o confiar, e aqui veio a proposta do confiar e o duvidar. A palavra do Senhor diz assim, Esther decidiu confiar em Deus. Ela nos ensina que devemos confiar nele somente. E isso é ensinamento bíblico. E Esther estava dentro dos propósitos de Deus. Ela não abriu mão. Irmãos, se voltarmos na história, no livro de Esther, quando Mardoqueu, que desde o início já teve a contenda espiritual dele com Amã, porque Amã já tinha uma contenda desde muito tempo, rixa antiga, como eu disse, porque Amã era do povo dos amalequitas, que eram inimigos de Deus. Ele tinha essa linhagem. E Esther judia, e estava no palácio. E Mardoqueu teve essa contenda porque não se ajoelhou, não se dobrava diante de Amã. E isso despertou em Amã a inimizade e o desejo de destruir Mardoqueu, porque Amã considerou Mardoqueu insubordinado. Então Amã planejou, pela confiança que ele tinha com o rei, planejou, estrategou um decreto e expôs de forma que o rei confiou e assinou. E quando assinou, Amã então cresceu em arrogância, em presunção, em tudo. E quando esse decreto rolou, que tinha uma data marcada para o extermínio dos judeus, Mardoqueu então partiu para o racha. Amados, mas sempre existe aquela situação: a minha força vai até ali, depois eu procuro quem tem mais poder, e assim vai. Mardoqueu então chegou e levou ao conhecimento de Esther rainha. Eu vejo nesta revista, nesta história, eu vejo Mardoqueu muito angustiado. E tanto que ele cobra Esther, depois a ação de Esther, de uma forma forte. Porque ele disse: olha, Deus não te colocou aí só para ser rainha. Deus tinha um plano. Deus tem um plano. E agora é hora de você entrar em ação. Então Deus jogou a batalha para as mãos de Esther. E aí entrou realmente a pessoa que tem o propósito com Deus, que confiou em Deus. Quando Mardoqueu jogou para Esther, o que Esther fez? Esther, logo ela falou: peraí, o negócio é o seguinte, nós vamos batalhar, mas primeiro nós vamos buscar no Senhor. E ela determinou então ao povo judeu que jejuasse e orasse por 3 dias, consagrasse ao Senhor por 3 dias, para daí ela agir. E Esther foi de sabedoria tremenda, porque ela tinha convicção da presença de Deus nos projetos dela. Por quê? Porque ela havia entrado com a contrapartida dela. Jogou nas mãos de Deus e confiou. Jogou nas mãos de Deus e não duvidou. Você pode ler a revista, ler o livro de Esther inteiro, você não vai encontrar Esther desesperada em momento algum, você não vai encontrar Esther agoniada em momento algum, você não vai encontrar Esther reclamando em momento algum.
Esther agiu com naturalidade na sua fé, ela tinha convicção do propósito do projeto de Deus no negócio. Eu imagino que, tanto é que Esther agia com naturalidade, que o rei, e muito menos Amã, sequer percebeu que ela era judia, algo diferente nela. Não, eles tinham ela como persa, sempre. Então Esther em momento algum, não demonstrou dúvida, não demonstrou fraqueza. Esther, em momento algum, abriu mão da sua confiança para com Deus. E quando você está numa batalha, que você entrega a luta para Deus, confie nele. Confie nele. Deixe ele agir que vai dar tudo certo. Porque é muito natural, às vezes, a gente entregar o problema para Deus e o tempo de Deus é o nosso é outro. Deus não age nem antes nem depois, ele age na hora certa. E aí nós duvidamos porque o tempo de Deus acontece na vontade dele e não na nossa, e às vezes vamos lá e tiramos da mão de Deus, colocamos o espírito de dúvida, tiramos da mão de Deus e bagunçamos tudo. Deus não age nem antes nem depois, ele age na hora certa. Amados, a dúvida, ela causa danos terríveis. Se você tem batalhas, e você tem, porque se você não tiver, porque alguma coisa está errada, não deixe o espírito de dúvida querer te tirar do foco, querer abalar a sua fé, tá bom? Deus não muda, Deus é grandioso para lhe amparar, ele não muda, ele não muda. No 1.2, chegou a hora de Deus intervir na história. Pensa numa batalha, amados, que durou, parecia que uma eternidade. Esse decreto rodou pela província inteira, pelo reino persa inteiro. E os judeus viviam angustiados, mas Deus age na hora certa. E tinha alguém lá totalmente conectado com Deus, que tinha intimidade para conversar com Deus como pai e filho. E esta alguém, havia preparado tudo e organizado tudo certinho. Organizou um jantar, convidou o rei, convidou a Amã, alimentou o ego de Amã primeiro, depois, organizou o outro jantar. Amados, olha a sabedoria de Esther. Se Esther não fosse uma mulher sábia e uma mulher convicta do poder da fé de Deus, Esther tinha jogado tudo fora muito antes, porque o caso era de entrar em pânico, e ela não, se manteve firme no propósito. Serviu o primeiro jantar com alegria, tudo normal. E já no primeiro jantar, o rei disse: olha, peça tudo o que quiseres, que te dou até a metade do meu reino. Olha a prova do amor do rei para com Esther. Esther, não, eu quero outro jantar. Marcou outro jantar. A mãe então já não se cabia mais em si, não é? E desde o início, desde o primeiro jantar, a Esther já havia convidado Deus, mas não era o momento. Então veio o segundo jantar, momento de Deus agir, e Esther preparou a mesa. Eu imagino, amados, eu imagino na Bíblia, imagino aqui na história da revista, que Esther preparou ali, não só a mesa, a cadeira dela, a do rei e a de Amã, mas ela preparou mais 3. Porque se ela convidou Deus, Deus não ia ficar em pé em volta da mesa, ele ia participar junto. E Deus não estava sozinho, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a pessoa trina. E então começou.
o jantar e a reunião, aí chegou o momento. Esther foi paciente, Esther foi sábia, Esther deixou para agir na hora certa. Então o rei disse: olha, peça, até a metade do reino eu te dou. Ele falou de novo ela. E aí, vamos lá, como eu disse no texto áureo. Esther então disse sim, olha só. Então respondeu a rainha Esther e disse: sim, ó rei, achei graça aos teus olhos. Eita glória! Esther, no primeiro momento que o rei viu ela, quando ela ainda era candidata a ser rainha junto com as outras moças, o rei já se apaixonou. Os olhos do rei já se encantaram por Esther. Foi ali que ela já achou graça aos olhos do rei. Esther era judia, mas ninguém sabia. Ali Esther já estava vivendo uma vida que não era dela, como judia, mas uma vida persa. Inicia ali a preparação dela como mulher persa. Só ela sabia o esforço que ela tinha que fazer e estava fazendo. Aí ela veio com a petição então para o rei. Olha só, se bem parecer ao rei. Olha a proposta, como é que se parecer ao rei. Ela colocou tudo nas mãos do rei. Eu estou fazendo aqui uma análise de discurso porque eu achei muito forte isso aqui. Aí ela disse: desse-me a minha vida como minha petição. Eita, mas isso aqui é forte, irmão. Já pensou a esposa chegar ao marido, ao esposo e dizer: olha, me dê a minha vida. Olha como isso é profundo, amados. Desse-me a minha vida como minha petição. Isso aqui é muito forte. Eu imagino o rei ficou sem reação. E em seguida ela pediu: e o meu povo como meu requerimento. Irmãos, isso aqui desmontou, o rei ficou desmontado, sem entender como. É a rainha, a mulher persa, e quer a vida dela. Ei, agora imagine a Amã do lado, testemunhando tudo isso. É forte. Aí, a partir desta impressão que ela promoveu no rei, veio a delação. Aí ela foi justificar por que ela pediu a vida. Primeiro, foi justificar para o rei que ela era judia. E ela queria a partir dali viver como uma mulher judia no palácio e sendo rainha. Olha como que ela preparou tudo. E Deus estava sentado ali assistindo. Eita glória. Então, aí veio a delação. O rei até então sem entender. Aí ele começou a compreender, ela era judia. Opa, peraí. Aí vem lá no texto de referência, mas na verdade aplicada fala assim ainda, eu vou falar de novo isso aqui: a sabedoria divina é imprescindível na vida diária do cristão. A sabedoria divina, ela aparece na hora certa. Aí ela vem a delação: porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. E se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Olha só, ela ainda deixa tudo nas mãos do rei, ela coloca diante dele e fala: olha, eu e o meu povo estamos condenados à morte. Se fôssemos só vendidos como escravo, eu não ia reagir, simplesmente você ia ficar sem a rainha, porque eu ia seguir meu povo.
Mas não, o negócio era mais forte. Tinha um decreto de morte do povo judeu. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Aí Ester recebe autonomia para apontar e dizer quem. Ela apresentou primeiro as provas, ela foi paciente, ela foi verdadeira, e a mãe estava ali assistindo. Só ele imagina a situação que ele estava passando diante daquela afronta. E disse Ester: o homem, o opressor, o inimigo é este mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Eita glória! Atitude na hora certa. Atitude na hora certa. Deus agiu, Deus interviu com a sabedoria que ela precisava. E ali a vitória, a guerra foi vencida. Ali a guerra foi vencida. Sabe qual foi o resultado? Sabe qual foi o resultado? A morte de Amã. O rei se enfureceu. Então aqui, Ester delata Amã. E então o rei determina que Amã fosse crucificado, ou melhor, fosse enforcado na forca que ele fez para Mardoqueu. No tópico 1.3, onde Ester delata alguém, ele fala que denunciar, irmãos, é uma coisa terrível, é muito difícil. Você tem que estar muito convicto de provas, de segurança, de confiança plena do que você vai fazer. E Ester esteve desde o início, e ela suportou quietinha, na dela, com naturalidade, e deixou para agir na hora certa. Amã não teve reação e nem como se defender. Então partimos aqui para o tópico 2, aleluia, onde a gente vai discutir sobre quando tudo parece perdido, não está. Nesse tópico nós vamos conhecer e aprender sobre em Deus o impossível acontece. No tópico 2.2, soberano para condenar e absolver. E no tópico 2.3, Deus quebra a presunção do homem. Eu acredito e gosto muito dos nossos testemunhos de vidas. E se não estivéssemos isso, eu acredito que não seríamos servos de Deus. Eu já disse, aquele que não tem luta para vencer à sua frente aí, não tem, pode buscar que tem coisa errada. Mas Deus que nós servimos, Ele é Deus das causas impossíveis para nós, para Ele não. Quando você se encontra em uma situação que você vê não tem mais saída, mas Deus tem uma forma. Eu acho interessante isso aqui, irmão, porque aqui tem dois tipos de olhar: a ótica do convencional e a do sobrenatural. A ótica humana é do convencional. Quando nós olhamos para os nossos problemas com a nossa visão humana, nós olhamos para os nossos problemas de baixo para cima, assim, ó, eles estão maiores, estão acima das nossas forças. Mas quando nós olhamos com os nossos olhos da fé, convicto de que Deus vai operar, nós olhamos para os nossos problemas de cima para baixo. E o bom olhar do servo de Deus de baixo para cima é, como diz o salmista: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O Senhor muitas vezes trabalha em nossa vida de maneira curiosa. Não devemos contemplar a nossa luta através dos olhos humanos, pois Deus nem sempre trabalha de uma forma convencional. Ele trabalha através do sobrenatural. Neste caso de Ester foi um dos casos bíblicos do sobrenatural, mas tivemos uma infinidade de outros casos onde o povo de Deus
teve a vitória, e a vitória veio pelo sobrenatural de Deus. Deus já fez o sol recuar, segurou o sol para o seu povo vencer. Deus fez o mar vermelho abrir para o seu povo passar. Fez as águas do Rio Jordão recolherem. Isso é sobrenatural de Deus. São os impossíveis aos nossos olhos, ao poder de nossas mãos, mas ao poder de Deus são tudo possíveis. Nas situações mais complexas pelas quais passamos, mostrando que existe alguém que nos defende e nos ampara, né? Deus sempre está conosco. Por isso as bênçãos que recebemos e tudo que Ele faz por nós são motivos de expressarmos o nosso louvor e gratidão a Deus sempre. Essa foi a introdução do tópico 2. Em Deus o impossível acontece. Por que ele acontece? Porque Deus ele tem um poder do sobrenatural. Eu já disse, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ninguém barra Ele quando Ele quer agir. Sabe quem impede Deus agir na sua vida? Você. Nós. O único que tem o poder de impedir o agir de Deus em nossas vidas somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Às vezes buscamos nele, procuramos nele, jejuamos e fazemos tudo errado no agir aqui. Damos passos errados, lançamos as nossas mãos erradas. Aí é a questão de termos a sabedoria, porque para buscar neles nós vamos encontrar, mas precisamos também que agir na correção de Deus aqui. Esther tinha a certeza que por pior que fosse o momento, nada poderia impedir a intervenção divina na vida do seu povo. Nada poderia impedir. E o que ela fez quando a responsabilidade foi jogada para ela, que Mardoqueu cobrou dela e falou, ela disse, espera aí, eu vou fazer, eu vou agir, mas primeiro vamos entrar com a nossa contrapartida. O que é? Avise ao povo judeu que jejue e consagre ao Senhor por 3 dias. É a contrapartida do crente, é a comunhão do crente para o impossível de Deus acontecer nas nossas vidas. Ela não se deixou abater pelas circunstâncias da vida, porque ela sabia e tinha confiança. Vou te fazer uma pergunta aqui. Você conhece o Deus que você serve? Medite aí, não precisa me responder. Você conhece o Deus que você serve? Eu meditei muito nisso. E sempre. Porque tem um obreiro, irmão nosso, amigo meu, que ele sempre fala, eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. É forte esse negócio, irmão. Por que conhece? Porque tem comunhão com Deus. As suas orações não são clamor, petição, é uma conversa com alguém que tem intimidade. E Deus tem prazer nisso. Para cumprir suas palavras, Deus interfere a favor do seu povo em vários momentos. Olha, eita glória, a misericórdia de Deus é grande demais, irmãos, é infinita. Sabe por que Deus age em nossas vidas e nos ajuda, assim como fez com Esther? Para cumprir a palavra dele. E quando ele foi tirar o povo de Israel lá do Egito, ele fez uma promessa. E até hoje Deus é firmado naquela promessa. Israel cometeu vários erros. E os vários erros que cometeu, pagou. E ainda tem dívidas para pagar com Deus, que vai ser cobrada. Eu acredito que não seja num tempo muito longe, né?
mas Deus sempre procurou cumprir com o compromisso dele, as promessas de Deus sempre acontecem. 2.2, Deus é soberano para condenar e absolver. Deus, ele inverte a situação. Se o condenado for condenado injustamente, e o absolve, Deus muda, Deus reverte o quadro, ele tem as formas, ele tem o poder. Deus é soberano, ele tem autoridade absoluta sobre a raça humana e a sua história, Salmo 119, 4, 5. Se ele é poderoso, então não pode haver ninguém com poder em si mesmo para frustrar seu poder. Deus, o poder dele ninguém frustra. Ninguém frustra. E quando tudo está nas mãos dele, funciona perfeitamente bem. Amã, se tem uma coisa que ele não gostava, era de Deus, do povo de Deus. Ele já era de linhagem de inimigos de Deus. Ele tramou tudo e fez tudo muito certinho, só que ele não observou o que ele estava fazendo contra Deus, contra o Senhor dos Senhores, aquele que tudo pode. Para Amã, a luta dele era contra o povo judeu que estava ali. Mas para Deus, a luta de Amã era contra Deus. E o resultado é que Amã perdeu a batalha. E a chave que Deus usou, a ferramenta, foi uma mulher sábia que tinha comunhão com o Senhor. Amém? Deus quebra a presunção do homem no tópico 2.3, no 2.3, olha só. Esther, com muita cautela e direção de Deus, promoveu 2 banquetes para o rei e Amã. Pensa, Amã já estava se sentindo um deus. E aí 2 vezes sendo convidado para jantar seguidas, 2 vezes seguidas, com o rei e a rainha. Ei, espera aí, esse jantar era um jantar para serem família, marido e mulher, mas eu fui convidado junto, é porque eu sou importante na vida dos dois. O homem não se cabia em si mesmo, presunçoso, aqui diz, arrogante, poderoso, e queria ser visto como tal. Esse é o pior erro. Sabe o que acontece? A presunção de Amã, Deus operou, e o gigante Amã caiu por terra. Caiu por terra, quebrou no meio. Ao descobrir a verdade, o rei ordenou que Amã fosse morto. Aí, sempre tem alguém por perto que sabe de alguma coisa a mais, vai lá e chega junto. Arbona, ele, eunuco do rei, ele disse ao rei da forca feita para Mardoqueu por Amã. Aí o que aconteceu? Foi enforcado na sua própria forca. Tremendo. Quando depositamos nossa confiança em nossas próprias forças, mais do que na graça de Deus, não conseguimos enxergar as promessas feitas a cada um de nós, pois acabamos ficando cheios de presunção, achando que somos melhores, como no caso de Amã. Amados, a pior coisa é a pessoa bater no peito e dizer: olha, eu sou, eu posso, eu consigo,
eu faço, eu fiz, eu vou fazer, eu isso, eu aquilo. Irmão, isso é terrível. Isso é terrível. Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Aleluia. Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Sabe o que é a pobreza de espírito? É quando você se esvazia de si e se enche de Deus. A presunção de Amã estava encharcada de orgulho, vaidade e soberba. O mundo está cheio de pessoas arrogantes, presunçosas, orgulhosas, que se esquecem que tudo passa. O que eu quero dizer para você: existem muitas pessoas que têm poder aquisitivo alto e são humildes. E existem pessoas que têm pouco poder aquisitivo e são arrogantes. Existem várias situações aí interessantes e que precisam ser observadas. Mas a pergunta que eu deixo para você é o seguinte: Senhor, como estou contigo? Faça esse questionamento aí. Senhor, como estou contigo? Eu não quero ser quebrado como Amã. Pelo contrário. Oh, glória. Vamos para o tópico 3. Deus tem seus propósitos. É importante isso aqui. Nós vamos entender aqui também que o inimigo não prevalecerá. No tópico 3.1, as promessas de Deus não falham. O Senhor cuida do seu povo. Deus tem seus propósitos. É interessante, amados, que Deus, quando Ele lança um propósito, Ele já lança alguém para agir naquele propósito. Nós falamos muito desde o início: missão. São os propósitos, missão. Deus lança a missão e Deus escolhe alguém. Esther era órfã de pai e mãe. Foi criada pelo primo e educada, e muito bem, pelo primo. Deus já preparou desde o início. Esther poderia ser uma menina perdida, cheia de depressão, cheia de problemas. Não, ela foi muito bem criada, muito bem educada. Deus tratou um propósito na vida de Esther. E ela foi crescendo e ficou moça formosa, inteligente. E estava ali no reino persa. Vasti desentendeu com o rei. Então a determinação foi que Vasti fosse excluída do reino, da vida do rei, e buscaram outras moças. Foi sugerido isso, as moças virgens da época, bonitas, para serem as candidatas à rainha. E no meio dessas moças conseguiram convencer, a Bíblia fala que conseguiram convencer Esther. Olha só o propósito de Deus. Até que ela foi. Já foi, uma história dela escrita. E aí então, quando chega o momento de Esther se apresentar ao rei, de cara o rei se apaixonou e Esther foi escolhida. Olha o propósito de Deus aí. Deus já vinha agindo desde muito tempo para chegar o momento dessa vitória do povo de Deus. Desde muito tempo. Amã, ou melhor, Mardoqueu, só fez um lembrete. Olha, lembra, você está aí, talvez não seja só para ser rainha, não. Deus te colocou com outro propósito. Aleluia. Olha só. E quem sabe para tal tempo como este chegasse a esse reino, foi as palavras de Mardoqueu para Esther. Aleluia.
Então, Mardoqueu jogou a responsabilidade para ela. E ela jogou para Deus. E Deus agiu. E Deus operou. Por que Deus operou? Porque ela teve sempre plena comunhão com Deus. Teve sabedoria. Foi paciente. Aleluia. Ela não sabia como Deus iria agir para derrotar o inimigo e livrar o seu povo, mas através da sua busca por Deus, ela teve a plena confiança de que Ele estaria com ela. É isso, amados. Tem gente que crê em Deus, mas não confia em Deus. Pessoas que crê, mas duvida. Tem outros que querem um milagre, mas não quer o dono do milagre. Que adianta que tenhamos o dono do milagre em nossas vidas. Que tenhamos o dono do milagre em nossas vidas. 3.1, o inimigo não prevalecerá. Jamais. Eu disse na primeira lição que o desejo do mal é sempre destruir o bem. Mas o mal ele é tão mau que por si só se destrói. O poder do bem é estabelecido por Deus. E o poder do mal tenta se estabelecer. Mas sempre cai. Por quê? Porque o inimigo, ele não prevalece contra os servos de Deus. Assistimos o Senhor demonstrando a completa e perfeita proteção por parte dele e ao seu povo. Quando a gente viu lá atrás, para cumprir sua palavra. Aprendemos que enquanto caminhamos na justiça de Deus, nenhuma arma que vem contra nós prosperará. Está em Isaías 54:17. Toda ferramenta levantada contra ti não prosperará. Por quê que tem essa palavra? Porque a todo tempo, meu irmão, minha irmã, meu amado, existem armas apontadas contra ti, a todo tempo. Mas é porque você é uma pessoa ruim? Não, é porque o inimigo ele tenta te destruir porque você é uma pessoa boa, você é firmado na justiça de Deus. O tempo todo. Existe um inimigo de nossas almas que vive ao derredor aí, buscando aqueles que ele possa tragar, rugindo como um leão ainda. Mas não prevalecerá contra aquele que é guardado pelo Senhor. Uma igreja vencedora deve possuir a unção do Espírito Santo, integridade, comunhão e amor uns pelos outros. A verdadeira natureza da igreja de Cristo é ser vencedora. E nós, como servos do Senhor, a nossa natureza é ser vencedor. E sabe quem que impede a vitória? Nós mesmos. Nós mesmos. Quando colocamos nossas armas espirituais em práticas, passamos a estar debaixo da proteção do Senhor. E quando estamos debaixo da proteção do Senhor, meus amados, eita glória! É muito bom isso. É muito bom isso. 3.2, as promessas de Deus nunca falham. Eu disse antes, Deus não age nem antes e nem depois, Ele age na hora certa. Atrasa ao nosso tempo, mas no tempo dele é certo. O povo de Israel saiu do Egito para andar, para chegar à terra prometida com 40 dias. Gastaram 40 anos, tempo de Deus. Precisava ajeitar a casa.
reeducar um povo que estava totalmente adaptado a leis egípcias. E assim, por isso que Deus age bem antes dele já começar a agir. Às vezes cometemos erros em passos errados que damos e queremos a ação de Deus rápida. Nos tornamos e queremos sim tudo seja imediata, né? Ações imediatistas, e Deus não age com imediatismo. Ele age no tempo certo, no tempo dele. No tempo dele. Amados, eram mais de 120 províncias do reino persa. E tinha judeus por todos os cantos. E eles estavam lá, não era porque era cativo mais não. Os judeus já haviam sido libertados. Mas foram pessoas que resolveram ficar por ali, encontraram prosperidade ali. E permaneceram ali. E esse decreto veio para promover um terror. Um terror. E demorou, ó. Demorou. Pensa numa eternidade. Até a data. Aí Deus agiu, mas Deus agiu na hora certa. Temos a certeza de que Deus nunca se esquece de suas promessas. O Senhor nem pisca para poder prestar atenção em você. Até quando você está dormindo, Deus cuida. Deus cuida. As promessas do Senhor são infalíveis. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Mas como eu disse, no tempo dele, na hora certa, no momento certo. Na hora certa, no momento certo. Abraão fortaleceu-se no Senhor e em suas promessas, sempre olhando para o alto, dando glória a Deus, pois sabia que Deus era poderoso para fazer o que prometera, e assim alcançou a promessa. Abraão. Romanos 4, 20 a 22. Deus tem promessa para a sua vida. Não se angustie, não queira a promessa antes da hora que Ele não vai dar. Você precisa estar preparado para receber a promessa, para receber a bênção que Deus tem para você. E Ele vai, e quem vai preparar é Ele. Quando você receber, pode ter certeza, Deus agiu na hora certa. Às vezes você pode chorar antes, pode se angustiar, passar noites e noites sem claro. Na hora certa Ele vai agir. O Senhor cuida do seu povo. O Senhor demonstrou mais uma vez seu cuidado com o povo de Israel nesta história. De ponta a ponta, desde o início, Deus cuidou do povo de Israel. Desde o momento que Ele escolheu Israel para ser seu povo, que não era o melhor povo, era o menos pior do que estavam na terra. Deus colocou toda a proteção em cima. E por várias vezes Israel tentou sair de debaixo da sombra do Senhor e pagava o preço, mas sempre Deus levantava alguém lá que buscava o Senhor, e Deus voltava e agia pela misericórdia. Então Deus cuida. Deus cuida. Deus já fez descer maná do céu, água jogada à rocha, águas amargas se tornarem saudáveis, puras, não é? Entre o povo havia uma mulher de fé, e acima de tudo honrada, temente, que diante das dificuldades erguia a sua voz ao Senhor para que se lembrasse dela e de seu povo e não os desamparasse. Esther era essa mulher de fé.
desde a primeira lição, a gente sempre percebe. O perfil de Esther no livro era um só: uma pessoa de fé, uma pessoa firme no Senhor, confiante em Deus, que não se deixava abater, que não se deixava abalar com as lutas, com as situações, e não deixava que o inimigo percebesse em seu semblante a sua angústia. Pelo contrário, o inimigo olhava para ela e encontrava ela sorrindo. Ela tinha convicção que ia chegar o momento certo de agir, e ela preparou esse momento. E ela sabia que Deus estaria com ela neste momento, porque Deus cuida do seu povo. Se seguimos o exemplo de Esther, podemos ser bênção na mão de Deus para todas as pessoas ao nosso redor. Essa é a nossa missão. De graça dei, de graça recebei, de graça dai. É importante que as pessoas olhem em nós e vejam a presença de Deus em nossa vida e receba algo disso. Se preciso for, Deus manda um exército de anjos para lutar em nosso favor, porque se formos fiéis a Deus, Ele será fiel conosco. Sempre prevalece, irmãos, a lei da semeadura. Se você plantar, jogar a semente no tempo bom, você pode esperar para colher o fruto. É semeadura. Deus nunca agiu em demasia. Não, Deus dá na medida certa, no tempo certo. É assim que Ele cuida. Que procuremos, amados, crescer no conhecimento racional com o nosso Senhor. Que as nossas orações, amados, sejam conversas animadas e íntimas com Deus. Que nossas orações sejam assim. Conversas animadas, agradáveis ao Senhor. E muito mais agradáveis a nós. Que seja assim nossas orações. Está precisando muito disso. Que tenhamos conversas animadas com o Senhor, íntimas. Aleluia. E estamos chegando no final da lição, né, Evangelista Israel? Glória a Deus. Amados, essa lição é tremenda. A vitória vem do povo de Deus. Nós entendemos aqui um pouco mais da história de Esther pela ótica da vitória e da vitória de Deus. E compreendemos também que para alcançar essa vitória tem um preço que nós precisamos pagar, é a contrapartida do crente, do servo de Deus. Não é assim de graça não. Nós temos que entrar com a contrapartida. Deus ama quando você busca nele, quando você se derrama diante dele. Entre com essa contrapartida todos os dias, Deus vai te honrar. O livro de Esther ilustra a providência divina a favor do seu povo. Podemos perceber que Esther colocou a sua confiança em Deus, tornando-se dependente dele em tudo. Que possamos seguir as orientações de Deus, para que também possamos ter a vitória que o Senhor quer tanto nos dar. Amém? Próximo domingo, a lição 11, Deus apresenta a salvação ao cristão, com a pastora Kézia Alves, né? Glória a Deus. Eu agradeço aqui essa oportunidade e quero dizer que muito bom que esta lição venha contribuir aí para a sua vida, você que nos prestigiou, você que assistiu. Só lembrando, nós somos a Deconfresa, e nosso presidente de campo, pastor Enio Rodrigues Silva, e pastora Kézia Alves, e eu, pastor Sérgio Roque, fiz essa ministração hoje da lição 10, a vitória do povo de Deus.
E nós vamos então orar e agradecer a Deus por esse momento que passamos aqui trazendo esta lição. Amado Deus, Pai querido, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Quero Te louvar, Te adorar e agradecer por mais esta vitória. Tu sabes o quanto eu Te busquei, Senhor, para realizar esta lição nesse dia, o quanto a gente buscou em Ti, e eu sei que o Senhor me usou e me deu a sabedoria necessária para expor esse conteúdo desta revista, nesta lição. Então, Pai, queremos Te louvar, Te adorar e agradecer a